falei do Courtois? Vamos ouvir o goleirão para a gente resenhar sobre a palavra dele depois dessa vitória do Real Madrid. Fala aí. No, porque nosotros que conocemos de fútbol nunca hemos dudado del nivel. Obviamente si crees a 4 tuiteros que piensan que el nivel es una mierda, pues te equivocas. Pero la gente que entiende de fútbol sabe que los equipos brasileños son buenos, que Al Hilal es un gran equipo, que Monterrey hoy puede ganar perfectamente al Dortmund y no que los equipos europeos somos los mejores. Yo creo que al final es así, el nivel es alto y eso se demuestra cada partido. Yo creo que hay muchos partidos buenos. Interesantes de ver y nosotros tenemos que seguir trabajando bien para ojalá llegar a la final. Sí, esto es el Real Madrid. Creo que no se puede pensar que no somos candidatos para llevarnos la victoria. Creo que nosotros somos el Real Madrid, este club nos exige lo máximo y vamos a llevarnos 100%, intentar luchar para llevarnos la victoria. Courtois e de dos irmãos Garcia, né? Garcia lá que nem Silva. Para quem não sabe, o Gilberto Melo também tem Silva no nome. Por isso que rolou essa confusão no início, né? O Silva vem antes ou depois do Melo, Gilberto? Ih, não veio nada não. Fala de novo, por favor. Não, é Gilberto da Silva Melo. Isso aí. A palavra do Courtois me pareceu... do menino, o óbvio, né? Eu acho bom também falar o óbvio. O pessoal fica esperando que gere polêmica, que seja personalidade. Tem que ter personalidade, a palavra de personalidade. Deixa o menino crescer para aí depois ele ter personalidade. Criar essa casca para falar mais. São 2 ouvidos e uma boca. Mas o Courtois... falando sobre, claro, o impacto dos times que não são da Europa na competição, né? Depois do jogo do Al Hilal, com a classificação do Fluminense, com a classificação do Palmeiras, hoje o Monterrey vai tentar a sorte também. Te surpreendeu isso, você que jogou um bom tempo na Europa também, Gilberto? Vegeta, é óbvio que surpreende, né? Eu acho que uma competição como essa, ela te dá essa possibilidade, né? Talvez se fosse um jogo só, talvez a gente não tivesse essa chance, né, da gente ver um confronto, talvez, como a gente viu do Fluminense contra a Inter, ou do próprio Flamengo mesmo, contra o Chelsea, talvez a gente não tivesse essa possibilidade, né? Mas como é uma competição mais longa, né, podemos dizer assim, eu acho que é possível você ter esse tipo de confronto. E aí as possibilidades são enormes, né? Você pode ter o Flamengo vencendo o Chelsea como teve, ou o próprio Bayern fazendo o jogo que fez contra o Flamengo. Você pode ter o jogo do Fluminense, às vezes um primeiro jogo, talvez da primeira fase ruim, depois tentar se recuperar e chegar até a final. Eu acho que esse tipo de competição, ela te dá esse tipo de possibilidade, né? E aí eu acho que é isso que o Courtois falou, né? Muitas das vezes as pessoas lançam suas ideias e isso pega, né? Sim. Porque aí você tem muitas pessoas que acompanham, às vezes é um twitteiro, é um cara do Instagram que vai ali, coloca e que opina, e que aí as pessoas seguem aquilo e acreditam naquilo que está sendo falado, né? Mas eu acho que é como eu te falei, né? A competição está sendo bom também para isso, né? Para mostrar que a gente tem condição, os times brasileiros têm a condição. E é óbvio que o grande ponto está na formação, né? Você ter vários clubes de alto nível na Europa. Esse confronto, ele não vem de agora, né? Ele vem desde as categorias de base. Esses atletas, eles vão crescendo, se confrontando contra essas grandes equipes. Eles vão criando uma casca muito maior até que a gente. Mas eles não deixam, obviamente, de olhar para o futebol sul-americano. Tanto é que eles vêm aqui todo ano e carregam 2, 3 brasileiros, argentino, paraguaio, uruguaio, e levam. E esses atletas, eles vão se moldando, eles vão se formando cada vez melhor, né, nesses clubes grandes da Europa, e acabam chegando aí com um nível muito alto, né, atuando num nível muito alto, né? Então, eu acho que o grande ponto está nessa formação. A gente aqui no Brasil está buscando isso, né, com várias equipes jogando várias competições de base, seja na Espanha, na Alemanha, na França, e isso obviamente vai facilitando essa formação desses nossos atletas. E é óbvio que daqui a um tempo, com certeza, a gente vai ver uma seleção jogando de forma melhor do que a gente, obviamente, também tem assistido, né? Você que também tem um serviço prestado na formação dos atletas, já há pouco estava no Flamengo. Como é que você vê hoje o desafio, a mentalidade? Você que veio, eu falei há pouco, no Placar Aberto com José Ilan,
né? Que você veio do salão, né? Tinha um impacto Isso. grande, os grandes craques vinham dessa formação, né? Hoje o futsal, na época futebol de salão. Como é que você vê hoje essa molecada, tendo em vista tudo isso que você falou, a mentalidade deles com relação a jogar no próprio país? Porque a gente sabe que, pô, meu sonho era ser camisa 10 do Flamengo. Provavelmente o seu sonho era ser camisa 10 também de um grande aqui do Rio. Você acha que é possível recuperar essa mentalidade? É importante recuperar essa mentalidade ou isso já tá para trás? Ah, é bem difícil, né, Vegeta? É bem difícil, né? Eu acho que assim, a gente, como você bem disse, né, a gente viveu uma outra época, né? Então a gente tinha uma outra visão a respeito de futebol, o próprio futebol tinha uma outra visão, né? A gente tinha essa coisa de o grande atleta de vestir a camisa da seleção brasileira, né? Isso. E atuar por um grande clube da Europa também. Mas acho que é muito mais complexo até do que a gente imagina, né? Porque tem vários fatores, né, Vegeta? Não é só isso, tem fator econômico, tem um fator cultural. É muito fácil para você pegar um atleta desse do Real Madrid, às vezes, né? Um atleta desse que joga no Benfica, no Porto, Bayern de Munique, porque a educação que esse atleta recebe, ela também é diferente. Então o cara tem uma visão de mundo diferente do que a gente tem aqui também, né? Sim. Muitas das vezes você tem vários atletas que eles lutam para sobreviver e o futebol é o único caminho que eles têm. Então, muitos atletas às vezes chegam de famílias desestruturadas. E isso é mais difícil de acontecer na Europa, por exemplo. O cara tá ali com o pai, a mãe sempre do lado. O governo, de uma certa forma, dando um apoio Sim. para esses atletas também, principalmente do lado da educação. Esses atletas eles já chegam muito melhor, muito mais prontos até aos clubes do que os nossos atletas. Então, muitas das vezes o clube ele precisa receber esse atleta, ele precisa educar esse atleta para esse atleta entender onde ele tá pisando, o que representa vestir a camisa de um grande clube, por exemplo, como o Flamengo, Santos, Fluminense, Palmeiras. E até ele entender isso, demora um pouco. E Oh. isso na Europa, o cara ele já consegue dar, digamos, 10 passos à nossa frente, né? E por isso que muitas das vezes muitos atletas que têm talento, que saem daqui, que são bons jogadores, não conseguem se adaptar na Europa. Porque são muitos os fatores, né, que a gente tá colocando aqui e que muitas das vezes esses atletas eles saem daqui e não conseguem se adaptar. Eu acho difícil, viu, Vegeta? A gente é um desafio muito grande para quem trabalha com futebol de base. Eu trabalhei no Flamengo durante 4 anos e para alguns atletas que hoje brilham no profissional do clube, foi uma luta diária, mesmo você tendo exemplo, mesmo você dando exemplo. A gente sabe que não é fácil, mas é óbvio que esses atletas eles chegam a um ponto que eles também têm a sua autonomia para decidir o que eles querem também, né? Então, eu acho que isso também é um ganho que esses clubes da Europa têm. E não é questão nem de dizer se é melhor ou pior, né? Porque isso ficou muito claro, né? E até, inclusive, até na entrevista do Felipe, ele diz isso, né? Eles são melhores. Não, é que eu acho que tem essa questão também dessa condição da educação, do cara entender o que ele representa, o que ele representa ser contratado por um clube como esse, como o Chelsea, como o Bayern, como o Real Madrid. Então, isso tudo influencia muito no resultado final. E é uma luta devido ao nosso país ter uma situação de desigualdade grande, né? Para o jogador ter essa conscientização no próprio clube, né? Essa conscientização profissional. Infelizmente, muitos chegam ao profissional já achando que estão com a vida ganha. Isso não é de hoje, tá? O clube continua tentando blindar o máximo, continua tendo. O clube que eu digo, não só o Flamengo, todos continuam tendo muito Não, problema. todos. Continuam tendo muito problema nesse sentido. Eu estive no Flamengo também cerca de um ano, vi uma cena ali de um empresário, de um jogador, tentando conscientizar ele, fazendo o primeiro contrato profissional dele e tentando conscientizar o menino da importância daquilo. E você via que o menino não entendia, não assimilava e, infelizmente, a carreira dele acabou não indo, né?